Este é o programa Municípios em Ação, apresentando o resumo das principais notícias. Este é o programa Municípios em Ação, apresentando um resumo das principais notícias. A gente precisa destacar que está crescendo muito a discussão política, em função, certamente, da sucessão, que a gente vai resolver na próxima eleição, a sucessão presidencial, a sucessão nos estados, principalmente, além das eleições de deputados estaduais, deputados federais e senadores. As chapas ainda estão se formando, Tem uma coisa em comum, praticamente ainda não existe candidatos a vice em praticamente nenhuma chapa, As mais significativas, pelo menos, O candidato Alckmin, do PSDB, continua em articulação e se considera que ele já tenha fechado com o DEM, Com o DEM e Solidariedade, o chamado Centrão, o que aumentou muito o horário, a disponibilidade de tempo na televisão para ele. Bom, ainda não tem candidato a vice, Vamos aguardar como é que isso vai se desenvolver. O Bolsonaro, o candidato a Bolsonaro, também está enfrentando essa dificuldade de encontrar um candidato a vice-presidente. Tem sido feitas muitas negociações aí, muitas conversas, mas ainda não foi definido, O outro candidato, também sem vice, é Ciro Gomes, Quer dizer, isso é uma constante dos candidatos, a indefinição da chapa, da formação da chapa, Agora, uma outra coisa é a falta de discussão de propostas, Aliás, o único que já sai falando alguma coisa do que ele entende que precisa ser feito, precisa ser corrigido e iniciado, é o Ciro Gomes. Ele deu uma entrevista para um jornalista da Manchete, da Rede Manchete, e lá ele fala claramente, de questões que ele pretende abordar relacionadas a crise financeira, do Estado. Rever isenções, determinados contratos, O que ele não se referiu, ele sabe, a gente percebe que ele tem muita informação, Que quase a metade de todo o recurso federal é gasto com pagamento de dívida e amortização de dívida e juros. Essa fatia imensa precisava passar por uma auditoria, e ele não fala disso, Ele não falou nessa entrevista muito boa, eu recomendo. Isso precisa ser feito, Tem exemplos na história de que isso já ajudou demais o Brasil, inclusive, Um exemplo mais forte disso tudo, o exemplo mais nítido dessa situação foi Getúlio Vargas, quando iniciou o segundo governo dele, ele fez uma grande auditoria na dívida que ele encontrou e reduziu essa dívida muito, muito mesmo, de forma que ele teve recursos para recuperar o que precisava do Estado e iniciar novos projetos. Isso em qualquer lugar do mundo é assim, Você compra uma empresa, a primeira coisa que você quer saber é as contas, da empresa. Então, em qualquer empresa, qualquer negócio, a primeira coisa que você vai ver são as contas, entendeu? E no Estado, como é que não faz isso? Você imagina aqui no Estado do Rio de Janeiro,
a importância de se fazer uma auditoria nas contas do Estado, sabe? Quanta coisa a gente sabe aí, já ouviu falar, que não está no lugar certo e que precisa de uma auditoria, né? Esse é um passo absolutamente fundamental. Ele também, Ciro Gomes, se refere nessa entrevista à necessidade de avaliar as isenções fiscais, né? Isso é uma coisa muito pesada. Ele declarou que nos últimos anos mais de 300 bilhões foram perdidos pelo governo por conta dessas isenções dadas. Isso precisa ser revisto, passar um pente fino nisso, né? Porque com certeza que vai aparecer recursos que o país precisa para começar a arrumar a casa. Bom, esse foi, eu acho que o destaque político, né, da semana, né? Agora, as convenções vão começar a se realizar. Amanhã, sexta-feira, vai se realizar aqui no Rio de Janeiro a convenção do PDT, para oficializar as candidaturas, todas as candidaturas, e já iniciar realmente o calendário político, né, do partido. Às 11 horas na sede do Instituto Pasqualini, ali na Praça Tiradentes. É inclusive um evento interessante, né, para quem gosta de política, mesmo que você não esteja participando diretamente de nada a respeito, você acompanhar. É uma manifestação democrática, tem muita energia esses eventos, ainda mais o PDT, que é um partido progressista. É um bom programa, se você puder ir lá assistir, acompanhar esse evento, né? Ainda existe por parte do PT tentativas, né, de lançar o Lula como candidato, e cada vez fica mais difícil, né? São colocadas muitas objeções e parece que não vai ter como contornar isso, né? E eu não sei se isso realmente é a melhor estratégia, porque já devia-se começar a trabalhar um outro nome, e o Lula colocar o peso em cima desse outro nome, entendeu? Que unisse o partido e que desse chances do PT chegar à decisão e ganhar a eleição. Eu acho que não é uma boa estratégia, né? Mas insiste nisso, estão insistindo nisso, né? A Marina Silva é que está um pouco apagada, né? A gente não tem ouvido falar nela, ela não aparece para dar declaração, ela precisava aparecer mais. Eu acho que ela tem boas propostas, boas ideias, sabe? Ela já teve votação importante, né? Na eleição que Dilma ganhou, se não me engano. Então, ela precisava fazer mais presente, é uma voz importante, ela tem bons projetos, né? Agora a gente não ouve. E o Bolsonaro, que continua sendo muito polêmico, né? Ele deu uma entrevista na segunda-feira ao Roda Viva, e que não foi boa, não, de todos os lados, não foi boa. Aproveitaram mal a presença dele, os jornalistas ficam pegando em detalhes, em coisas pequenas que não tem nada a ver. A gente precisa saber o que o rapaz pensa, o que ele vai fazer se ele chegar na presidência, como é que ele está vendo essa situação aí dos 15 milhões de desempregados, milhões passando muito aperto, as famílias dos trabalhadores, medidas de emergência, e como é que vai ficar depois? Se perdeu uma excelente oportunidade, estava uma coisa chata, inclusive parecia que havia uma coisa armada para constranger ele. Isso não é assim que se faz as coisas. Você pode não gostar, mas se você está ali fazendo, você foi convocado para prestar um serviço, olha, o jornalismo tem um compromisso social muito grande, sabe? Importante demais, ele precisa passar informação. Ele existe para isso, né? Passar informação, comentar as coisas que estão acontecendo, situar as pessoas no universo. A pessoa vive, trabalha, não tem tempo para... Por isso que ele existe, para ele avaliar, comentar e trocar em miúdos as coisas. Ele é um candidato que está na ponta. Se hoje fosse a eleição, ele seria provavelmente vencedor, seria o próximo presidente. A gente, simpatizando ou não, é uma figura importante, ele tem uma história, sabe, que a gente precisa avaliar e conversar com ele, né? Saber o que ele pensa exatamente, sabe? Então, eu acho que se perdeu uma ótima oportunidade. É um programa que
tem uma audiência, ele é histórico, né? Ele faz parte da tradição da televisão, Roda Viva. E foi muito ruim, as pessoas já me falaram que assistiram e não gostaram, sabe? Gente até a favor dele ou contra ele. Isso precisa ser feito mais vezes, daqui para frente, essas coisas precisam ser muito discutidas, conversadas. E precisam ser mais claras também, precisam ser mais claras, né? O que eu recomendo também aos amigos da internet, eu peguei essa informação através da página do Clube de Engenharia, que é uma entidade, como o nome está dizendo, né, que congrega os engenheiros do Estado, do Brasil. E eles sempre têm postagens muito importantes, muito interessantes. Uma que eu peguei ontem, a respeito de um trabalho feito pela SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, que é uma entidade que existe há 70 anos, rapaz, um negócio importantíssimo. Reúne as universidades, os pesquisadores, né, daqui, do exterior, respeitadíssimo, importante. E eles fizeram um conjunto de propostas para o próximo mandato de presidente, interessantíssimas, sabe? Muito voltadas para a questão da ciência e tecnologia, que é vital. Por exemplo, o Ministério de Ciência e Tecnologia foi extinto. Como nos dias de hoje a gente pode extinguir uma entidade dessa, né? A vida cada vez mais depende e está cada vez mais ligada à ciência e tecnologia, e a gente precisa muito desenvolver isso aqui no Brasil, o que existe, o que está sendo feito lá fora, entendeu? E eles, ótimas propostas, eu recomendo que os amigos procurem. É uma agenda, né? É interessante. Vamos voltar já depois do intervalo. Este é o programa Municípios em Ação, com o resumo das principais notícias da quarta semana de julho de 2018. Este é o programa Municípios em Ação. Nós estamos apresentando um resumo das principais notícias da quarta semana do mês de julho de 2018. Ainda falando de sucessão presidencial, eu queria destacar que o PCdoB confirmou a candidatura de Manuela Dávila, candidata à presidência da República pelo PCdoB. E ela deixou em aberto a possibilidade de uma composição com algum outro candidato de esquerda que tiver com mais representatividade, sabe, com mais peso na disputa. Então, vamos aguardar como é que vai se desenvolver. Ela destacou a importância de uma reforma da segurança pública e a justiça tributária. O combate os abusos das grandes corporações e a revogação dessa reforma trabalhista que o governo Temer realizou, né? E outra coisa, quebrar essa norma que ficou, essa emenda constitucional que estabeleceu que os investimentos públicos estão congelados para os próximos 20 anos. É interessante a plataforma dela, né? Os principais pontos, né? Falou a importância do combate ao desemprego e a perda dos estudantes das universidades e das escolas técnicas, né? Que estão se evadindo, estão abandonando os cursos, né? Bom, vamos aguardar. O PCdoB é um partido que tem muita tradição na esquerda, tem um papel aí na história da política brasileira interessante, importante mesmo, e tem posições muito claras. Essas posições são muito importantes, né? Combate ao desemprego, não é? Uma reforma
uma reforma na questão tributária, sabe, a questão da segurança, essa revogação dessa reforma trabalhista maluca que o presidente Temer e o governo Temer fez. E esse teto doido, durante 20 anos, não vai se poder se aplicar dinheiro, aumentar as aplicações. Isso é uma coisa completamente insana, né? Uma coisa, isso... Bom, parabéns, sucesso para a candidata. Vamos ver, né, como é que vai se desenvolver isso, né? Agora, outro ponto importante aqui, que eu queria destacar para os amigos. O ministro da Defesa, Joaquim Silvio Luna, comentou ontem que a decisão final sobre a fusão ou a compra que a Boeing, americana, fabricante de aviões, está propondo ao governo em relação à Embraer, ele fez uma declaração dizendo que a decisão deve ficar para depois das eleições. Olha, rapaz, nunca vi um negócio tão leonino contra o Brasil, né? A relação, eles se propõem a fazer uma nova empresa em que a Boeing tem uma parcela e a Embraer tem outra parcela, né? Bom, a Embraer entra com toda a tecnologia dela, porque a Boeing não tem fabricação e venda nesse segmento que a Embraer atua, que são aviões de transporte aéreo para passageiros, aviões com a capacidade até 130 passageiros. Isso tem uma enorme colocação no mundo inteiro. É um mercado muito grande no mundo, sabe? E que a Embraer tem quase 50% desse mercado. Na China, no próprio Estados Unidos, na Europa, sabe? Esses aviões servem principalmente para fazer as viagens de curta distância. Rio-São Paulo, Rio-Belo Horizonte, São Paulo-Campinas, sabe? Ribeirão Preto, Belo Horizonte e as cidades em volta. Os custos são baixos, ele precisa de aeroportos que não precisam ser sofisticados, então são econômicos. Então teve uma aceitação enorme no mundo inteiro, a ponto, olha, a aviação, você imagina a complexidade daquele negócio, né? Você projetar um avião e botar o avião para funcionar, você não houve notícia de acidente com aviões da Embraer. Aliás, essa semana caiu um lá no México, da empresa Aeroméxico, com 100 passageiros, a bordo, quando estava decolando, no meio de um temporal, uma ventania muito forte, derrubou o avião, não permitiu que ele não conseguiu decolar, ele bateu, caiu, destruiu o avião, todo mundo saiu, não houve ferido, ninguém se machucou, e o avião foi destruído, só por uma ocorrência desse tipo. Então, o que assusta é essa relação. A proposta da Boeing é que ela tenha 80% do negócio e a Embraer 20%. Imagina, olha que loucura. Olha só, vamos ver do lado da Embraer. Ela tem mercado, ela tem um produto bom, conhecido no mundo inteiro, muito bem aceito. Teve uma exibição, uma exposição internacional de aviação civil agora na Inglaterra, Foranible, é famosa, muito antiga mesmo, acho que é de 2 em 2 anos. E a Boeing vendeu 500 e poucos aviões. A Airbus, potência também, outro gigante, vendeu 360 aviões. A Embraer vendeu 300 aviões. Negócio de 15 bilhões de dólares, rapaz. Será que a Embraer precisa da Boeing para continuar vivendo? Porque a Boeing não é desse ramo, né? A Boeing não faz esse avião, não conhece esse mercado. Eu acho que a Boeing precisa muito mais da Embraer do que da Boeing.
E por que essa relação de 80 a 20? Tem 25 mil empregos em jogo nessa história. Lá em volta lá da Embraer, na própria Embraer e em volta da Embraer. Tem uma outra coisa. A dúvida dos sindicatos é que a Boeing fecha essas fábricas aqui no Brasil, fecha e leva tudo para lá, para os Estados Unidos. Inclusive, a equipe de engenheiros, de técnicos da Embraer, que é muito, muito boa, eles são responsáveis por esse sucesso, a projeto de fabricação desses aviões tão interessantes, tão bons. Porque está ocorrendo um fenômeno na Boeing, que uma quantidade muito grande do departamento técnico da Boeing está para se aposentar, está no caminho, na reta final para se aposentar. Então, esse vazio que vai acontecer seria preenchido também por esses técnicos que viriam do Brasil. No fim e ao cabo, a Embraer vai desaparecer aqui no Brasil e no mundo. E a gente vai perder uma coisa muito importante, muito, muito importante. Esses engenheiros também dão assessoria, a Embraer também dá assessoria em outras situações muito específicas, nas pesquisas aeroespaciais, em pesquisas de energia nuclear, sabe? Olha, isso precisa ser mais conversado, porque eu acho que é um péssimo negócio para o Brasil, sabe? Péssimo. Como é que você tem o conhecimento e tem o produto que você criou, você desenvolveu. Eu entro com dinheiro, entendeu? Conhecimento, não conheço nada desse assunto seu. E eu vou ter 80% do negócio e você 20%, cara. Eu achei que ser o contrário, né? Se é que vale a pena. Porque os caras não são desse ramo, eles fazem aviões de grande porte. E são líderes no mundo, né? Basta ver os números que eu falei dessa recente exposição lá da Inglaterra. Eles venderam 500 e tantos aviões. De grande porte. De médio e pequeno, eles não têm. Agora, é um mercado que se avalia que nos próximos anos chegue a 6 mil unidades necessárias, 8 mil unidades. Então é uma coisa muito interessante. Mas desse jeito não é bom negócio, né? Não é bom negócio. Então, vamos aguardar como é que isso vai se desenvolver. E a princípio, como eu tô conversando com vocês, meus amigos, esses negócios leoninos que fazem contra o país, né? É um negócio impressionante, né? A gente precisa ter muita atenção com isso, porque tem muita coisa em jogo. Vamos ver como é que fica isso aí. Bom, este é o programa Municípios em Ação, e apresentando um resumo das principais notícias. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Este é o programa Municípios em Ação, apresentando um resumo das principais notícias da primeira semana do mês de agosto de 2018. Eu quero destacar aqui algumas notícias interessantes, importantes que apareceram hoje na imprensa. Uma unidade de tratamento de gás da Petrobras volta a operar em Macaé. Essa unidade de tratamento, ela tinha sido desligada, porque houve um acidente e ela interfere muito na produção do gás lá em Macaé. E é uma boa notícia que ela voltou a operar. Os técnicos resolveram os problemas, a equipe técnica, e ela voltou a operar. Isso é uma notícia importante. Bom, outra notícia importante é que, segundo o governo, a produção industrial cresceu 13% entre maio e junho agora do ano de 2018. Eu vou procurar pesquisar, porque eu gostaria de saber
Qual é o reflexo disso no emprego, né? Se houve aumento de produção, houve aumento de admissão de vagas de emprego? Vamos procurar saber isso. Bom, uma coisa importante é que vai ser iniciada, a gente precisa estar atento ao noticiário, uma campanha de vacinação contra o sarampo, que voltou um fenômeno, né? Ele estava erradicado e voltou a acontecer. É uma coisa que pode dar grandes problemas mesmo para as pessoas, principalmente nas crianças. Então vamos ficar atento que vai haver informação a respeito dessa campanha e que a gente precisa participar, né? Bom, no Vaticano, foi feita uma declaração pelo Papa que ele considera como inadmissível a pena de morte. Então, é mais uma manifestação do Papa Francisco, que está sempre de acordo, né, com a valorização da vida, sempre de acordo, coerente com a condição humana. E então, mais uma declaração importante feita pelo Papa Francisco. Agora, é um problema sério, outro assunto que eu vou falar agora, é a imigração de venezuelanos para o Brasil. E que acontece muito pela fronteira do Brasil com a Venezuela, no estado de Roraima, né? Então isso tem aumentado e tem causado muitas dificuldades, porque essa gente precisa haver algum controle, tem que ter vacinação, tem que ter um cadastro. Então, a governadora de Roraima pediu que esse controle fosse aumentado na fronteira em relação aos venezuelanos que estão entrando no Brasil. Agora, uma coisa muito interessante, as coisas, como é que acontece no Brasil, né? Houve um congresso internacional de matemática, e que pela primeira vez foi feito no Hemisfério Sul, foi realizado aqui no Rio de Janeiro, e ontem teve a premiação dos melhores, considerados os melhores matemáticos, com trabalhos mais significativos. Então teve um italiano, um indiano, sabe? E teve a história, se não me engano, rapaz, de um paquistanês que foi muito pobre, mas que ele era excelente, sempre foi um excelente aluno de matemática, e que ele, filho de camponês, ele teve que sair do país dele por causa de muito conflito político e de guerra civil. Foi para a Inglaterra, onde ele se estudou e se destacou muito. E ontem ele foi premiado. Esse prêmio do Congresso Internacional de Matemática equivalente a um prêmio Nobel da matemática, né? Então tem uma medalhazinha, tem 26 centímetros de ouro, ela vale 15 mil reais, uma medalha assim bonita, um prêmio muito justo. E que esse matemático recebeu. E acontece o seguinte, ele deixou a medalha dentro da bolsa dele, de uma valisezinha, que estava o computador dele e a medalha. E ele foi ver alguma coisa numa outra sala. Quando ele voltou, tinham roubado a medalha. Olha que coisa triste, né? Acontece aqui no Brasil e com a imprensa internacional acompanhando o evento e noticiando. E aí parece que câmeras de segurança gravaram, e a polícia parece que já tem pista de quem fez essa história, né? Que pega mal, né? Pega mal, né? Um evento internacional desse porte, mas não pode dar mole. Eu acho que foi ingenuidade, nem que ele tivesse lá na Suécia e uma medalha de ouro de 15 mil reais,
A da Bolsa, se alguém está de olho, sabe, não mexeram em nada. Aí encontraram a pasta dele, não mexeram em nada, o computador estava no lugar, tudo, sem a medalha, né? Quer dizer, é muito ruim. Agora, esses eventos são muito importantes, sabe? Existe um circuito internacional, né? Esse foi de matemática, tem sobre física, tem de medicina, sabe? E isso envolve uma mobilização enorme, vem gente de todo mundo, sabe? E nos outros países, esse pessoal é muito apreciado, porque eles têm, geralmente, poder de compra, de consumo, né? Então, são sempre oferecidos pacotes, porque esses eventos são curtos, né? De 2, 3 dias, mas essa turma é muito interessante. Então, geralmente, nos outros países, são oferecidos pacotes, você vai participar desse evento, eles te dão vantagens para você ficar 1 dia mais 2 dias, sabe? E conhecer mais a cidade que está sendo feito o evento e algumas outras atrações em torno, né? Então, isso é uma atividade importante para a cidade, para o Rio de Janeiro, né? Isso precisa ser estimulado, porque com certeza atrai e pode trazer bastante dividendo aí para nossa cidade, para o nosso estado, né? Agora, essas coisas são muito ruins de acontecer, né? Mas ninguém está livre. Vamos ver se recupera a medalha do rapaz. E o sonho dele era participar desse evento, né? Bom, outro destaque da semana é que recomeçou o Campeonato Brasileiro, né? E o Flamengo ontem arrancou um empate com o Grêmio a duras penas. E vamos ver os times do Rio. O Flamengo é o melhor colocado, está numa posição confortável. Agora os outros estão mal, né? Botafogo, Vasco, Fluminense estão embolados lá no meio da história, lá da tabela. E não sei como é que vai ficar. Eles precisam, não se reforçaram, as equipes têm problemas, né? E vamos ver se eles conseguem uma posição boa. Está aqui, ó. Polícia do Rio identifica suspeito de furtar a medalha do matemático, sabe? Vamos ver se a gente consegue pegar o cara e devolver a medalha do rapaz, né? Muito triste isso, né? Então, vamos voltar. Vamos fazer um breve intervalo. Esse é o programa Municípios em Ação, com resumo das principais notícias da primeira semana do mês de agosto de 2018. Voltamos já. Este é o programa Municípios em Ação, apresentando hoje um resumo das principais notícias da primeira semana do mês de agosto de 2018. Eu vou destacar mais umas notícias interessantes para os nossos amigos. Uma declaração do Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, rapaz, você vê que coisa deselegante, né? Ele declarando que é um mico apoiar Henrique Meirelles para presidente, porque Henrique Meirelles foi, né, da equipe de governo do presidente Temer, e já se afastou porque ele é candidato a presidente pelo MDB. E o Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, da equipe do governo, faz uma observação dessa, né? Pesada, né? Feio, né? Feio, né? Ela pode dizer, não, eu não apoio o candidato Henrique Meirelles, porque a gente precisa de um perfil diferente, sei o quê. Pô, é mico apoiar, o que é isso, rapaz? É o nível dessa gente, cheio de processo, toda hora tem acusação, vida complicada. Bom, nós estamos mal, precisa de uma grande renovação nesse Congresso, né? Ainda sobre essa candidatura do Henrique Meirelles, o MDB está sondando a Marta Suplicy. Marta Suplicy foi do PT, foi senadora, foi prefeita de São Paulo, saiu do PT, está no MDB,
e está sendo sondado para ser vice de Henrique Meirelles. Vamos aguardar como é que isso vai se desenvolver, porque se avalia que cresceria a candidatura, né? As chances da candidatura do Henrique Meirelles. Bom, uma outra coisa ainda, a pauta está sendo dominada por essa questão da política, né? Não tem como fugir disso, né? O PSB liberou os diretórios a respeito de alianças regionais, né? Foi um acordo que o PSB fez com o PT para liberar os diretórios regionais nessa questão de alianças, né? Não há nenhuma restrição. E está se fazendo um esforço grande para que esse acordo realmente dê resultado, né? PT-PSB. E que se acha que vai favorecer uma polarização no final entre PT e PSB, né? PSDB. Vamos ver se isso vai para frente, né? É difícil, né? Porque, como eu falei mais cedo, a gente vê essas discussões de alianças. Aliança em troco de quê? Em troco de cargo, para no futuro governo, sabe? Aquele que apoia receba vantagens. E as questões do país, as questões do povo, né? O que é que está se discutindo? O que é que está se definindo para isso, né? Isso não aparece em lugar nenhum, isso é muito ruim. Essa gente precisava colocar para a população por quê, para que quer chegar à presidência e por quê, né? Vamos ver como é que fica isso. A gente falou numa edição anterior nossa que o governo tinha desistido da privatização das empresas do setor elétrico. E não é bem assim. Teve uma reviravolta. E a Carmen Lúcia, juíza Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, liberou, autorizou o processo de privatização das distribuidoras de energia do Norte e do Nordeste, né? Lamentável, lamentável mesmo, sabe? Isso, no apagar das luzes de um governo, uma questão tão séria, sem discutir com a população do que se trata, quais são as vantagens, criar um contraditório, ouvir a opinião de quem é contra isso, por que seria contra, entendeu? Não é assim que se trabalha, a não ser que essas coisas são feitas, definidas, né? Então, vamos ver como é que isso vai se desenvolver, né? Quantos minutos tem, Jorge? Largo aço ainda tem uns 5 minutos aí. Pois é, deixa eu voltar aqui, uma manifestação, uma declaração do candidato PDT, Ciro Gomes, afirmando que está havendo iniciativa dos outros partidos, principalmente do PT, para isolar ele, né? Isso não sei se uma avaliação exagerada ou se é coisa de campanha mesmo, né? E a gente não tem como fugir disso. Tudo vai ser feito para um candidato combater o outro. E o Ciro Gomes representa uma corrente, uma tendência muito forte, né? Então ele declara isso, né? O candidato do PDT à presidência da República declarou que está havendo um cerco proposital à campanha dele, né? Então, ele fez essa declaração essa semana
E vamos aguardar, porque a gente precisa de mais informação a respeito disso, né? Mas eu queria insistir que mesmo o candidato Ciro Gomes fazendo essas colocações, ele é o único que tem apresentado propostas, né? Ele fez uma avaliação da situação das isenções que o governo federal concedeu, que chegam a um número absurdo de quase 300 bilhões, e que isso precisa ser reavaliado. O que é que realmente é de interesse do país permanecer, o que é que precisa ser revisto, sabe? E até eventualmente ser eliminado mesmo, né? O que eu sugiro, porque o estado do Rio de Janeiro também sofre a mesma situação. As isenções são altíssimas, que foram concedidas principalmente nos governos do Sérgio Cabral, e que elas precisam de uma avaliação, sabe, rigorosa. E eu ia além disso. Eu acho que precisa ser proposta uma moratória, sabe, se é que a gente pode dar esse nome. Essas isenções estariam suspensas durante 1 ano, 2 anos, para que esse recurso seja colocado para que a gente diminua o déficit que o Estado tem. Olha, a situação é realmente delicada em relação ao Estado do Rio de Janeiro, porque a Constituição permite um endividamento do Estado em até 200% da arrecadação. O endividamento do Estado do Rio é 268% da arrecadação, uma coisa. São Paulo é 160%, sabe? Chegou num número muito, muito grande, né? E isso precisa ser corrigido, né? Agora, a primeira medida, eu acho que dita o bom senso, é fazer um levantamento dessa dívida. Que dívida é essa, sabe? Fazer um levantamento, uma auditoria rigorosa disso, sabe? Por quê? Porque a gente precisa ter certeza onde é que foi feita essa dívida e se tem sentido a gente assumir e pagar essa dívida. E o que tem de errado? Pode confiar nessa turma? Você aceitar? Olha, tem esse carnê aqui, você paga do ex-governador como a gente teve? Não, eu não vou pagar, eu quero saber o que é isso, que dívida é essa? Onde é que esse dinheiro foi parar? Para que serviu? Então, isso precisa ser, é fundamental, é o primeiro ponto. Nessa entrevista que eu assisti do Ciro Gomes, ele dizia que de toda a arrecadação do governo federal, mais de 50% é dedicada ao pagamento de juros e amortização de dívida. É metade de todo o orçamento nacional. É muita coisa. É muita coisa. Claro que merece uma auditoria séria nisso, né? Agora me ocorreu que num projeto que eu fui trabalhar no governo do Estado, no governo do Brizola, no segundo governo do Brizola, era recursos do Banco Mundial. E o Banco Mundial veio para cancelar o acordo, o empréstimo, retomar o dinheiro que ainda estava aqui, porque as coisas não andavam bem. O ritmo de realização era muito ruim do governo anterior, governo do Moreira Franco. E aí o Brizola disse que não, que aquele dinheiro já não pertenceu ao povo do Estado, que ele precisava permanecer aqui, porque ia ser bem aplicado. E se combinou o seguinte: ia se fazer uma auditoria nos próximos 3 meses e depois se voltaria a conversar. E nós fizemos essa auditoria, um trabalho pesado, sério, mas foi feita uma varredura rigorosa em todo o programa, sabe? Se contou tostão, todas as ações foram batidas, o que foi realizado, o que foi pago. Bom, se descobriu 1001 histórias, né? Muita coisa foi paga sem ter sido realizada. Coisas pagas, realizadas, mas pagas
a mais, entendeu? E a gente fez o seguinte, a gente chamava as empresas que receberam sem realizar e colocava a situação para elas. Elas iam para uma lista negra, iam ficar 10 anos sem trabalhar para o Estado. Ou elas devolviam aquele dinheiro que elas tinham recebido a mais. Todas concordaram em devolver dinheiro, entendeu? E esse resultado desse trabalho foi apresentado para o Banco Mundial, que ficou muito satisfeito e concordou em deixar que o acordo prosseguisse, né? O empréstimo continuasse, o dinheiro continuasse com o Estado. E a gente trabalhou muito, fez aqui na Baixada, a gente trabalhou muito mesmo, sabe? E fez muita coisa com esse recurso, com esse dinheiro. Então, um exemplo, meu amigo, o governo o governo que entra precisa fazer um levantamento, não vai sair assumindo e pagando as coisas assim, não pode ser. A gente vai suceder aqui no Estado um governo Cabral Pezão, rapaz. Pô, lá no governo federal, vai acontecer a sucessão do governo do Temer, com tanta loucura que a gente vê aí, rapaz. Como é que a gente vai confiar nessa turma, rapaz? Tá bom, não é por desconfiança, são todos honestos, não há o que falar. É uma questão de lógica, não é? Não é assim que funciona. Você vai assumir uma situação, vamos saber do que se passou, do que se tratou, entendeu? O que existe, né? Para a gente poder assumir ou não. Como é que está? Então esses são pontos importantes, mas esse eu não ouvi por parte do Ciro Gomes uma consideração a respeito dessa questão da auditoria da dívida pública federal, né? E aqui no Estado também ainda não ouvi ninguém falando disso, sabe? Mas sem dúvida que precisa ser feito. Agora tem um outro ponto que agora de manhã cedo eu estava relembrando com o jornalista Renato Muniz, que é a questão triste que assola o Brasil, que é a questão da corrupção. Há tempos atrás eu li um artigo a respeito dessa questão, como é que ela é tratada nos Estados Unidos, como é que isso acontece lá. Simplesmente lá não existe corrupção com dinheiro público. As licitações, sejam elas de copo descartável até de uma usina nuclear, da coisa mais complicada que existe, a empresa, todas as empresas que entram na licitação, elas têm que apresentar uma empresa de seguro. Tem uma parcela da verba do projeto, 5%, que é dedicada a isso. E qual é o papel da empresa de seguro nisso? Ela vai trabalhar junto. E aí acontece o seguinte: todo problema de projeto, toda deficiência, erro, reformulação que implicam em atraso, toda má execução que implica em atraso também, reformulação mais despesa, quem paga é a seguradora. Então, eles montam uma equipe boa, competente e que fica fungando no cangote do executor do serviço o tempo todo. Dinheiro por fora, nem pensar. Não existe essa possibilidade. Isso acontece há mais de 100 anos nos Estados Unidos, rapaz. Existe uma proposta dessa no Congresso e isso precisa ser levantado e isso precisa ser aplicado. É só batendo no bolso das pessoas é que a gente vai conseguir barrar essa questão de corrupção. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Saíram medidas e se fala. Já vi gente séria falando a respeito dessa proposta que eu acabei de falar. E não se comenta. Isso tem que constar da agenda dos candidatos a presidente, a governador. Uma ação rigorosa para coibir, para eliminar a corrupção, que é um drama infeliz que a gente viveu aí, está vendo, que envergonha a gente e que arruína, não é? O país. Não há dinheiro que chegue para resolver isso, né? Meus amigos, esse foi o programa Municípios em Ação, resumo das principais notícias
da primeira semana do mês de agosto de 2018. Muito obrigado pelo carinho e da atenção de vocês. Um abraço e até a próxima.